vitória te dará. Amém. Graças a Deus. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Vamos passar para o irmão Sandro, que é o pregador desta noite. Senhor Deus, o Senhor conhece, Pai, os pensamentos e os corações, os pensamentos dos corações de cada homem, Pai. O Senhor sabe o temor que eu tenho de estar aqui, Senhor. Porque falar de Deus, Pai, é algo muito grande. Porque a salvação da alma do homem, Pai, está nesta palavra. As pessoas têm tornado Deus tão comum, Senhor. Mas o Senhor, para nós, o Senhor tem uma importância muito grande, Deus. E nós viemos aqui como um grupo de necessitados. Necessitados da Tua graça, da Tua misericórdia. Necessitados do Teu poder, Pai. O Teu poder transformador. Pai, nesta noite que o Senhor possa nos elevar para mais perto de Ti, Jesus. Nossas almas estão sedentas por algo maior, Pai. Nos ajuda. Me ajuda nas palavras, Pai. Não deixe que eu coloque nada de mim mesmo. E se eu tiver que prevalecer, Pai, que o Senhor feche a minha boca, como o Senhor fechou a boca do leão ali nas covas com Daniel. Mas que a unção do Teu Espírito Santo possa estar aqui nesta noite, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te pedimos. Amém, Senhor, amém. Uma boa noite com Jesus, irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Isaías 59, versículo 21. Que o Senhor Jesus Cristo possa continuar nos abençoando nesta noite. Isaías 59, versículo 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre. Podeis vos assentar, meus irmãos. O profeta na mensagem, senhores, é este o tempo. No parágrafo 40, ele pregando, ele diz assim: todos sabemos que estamos vivendo
em um tempo glorioso para a igreja, porém um tempo horrível para o incrédulo. Estamos vivendo num dos tempos mais perigosos de todos. De tudo que alguma vez foi desde que o mundo começou. Isso é muito tremendo. Eu vou repetir. Estamos vivendo num dos tempos mais perigosos de todos. De tudo que alguma vez foi desde que o mundo começou. Nenhum profeta, nenhum apóstolo, nunca, em tempo algum, jamais viveu em tal tempo como nós vivemos agora. Este é o fim. E ele continua dizendo: todas as nações, a terra, tudo, o tempo está no fim. Assim sendo, devemos esquadrinhar as Escrituras para encontrar a hora em que estamos vivendo. Eu tive a preocupação de pesquisar sobre essa palavra esquadrinhar. Sabe o significado dela, meus irmãos? É examinar minuciosamente as Escrituras. O profeta, ele está dizendo que nós temos que esquadrinhar as Escrituras para nós entendermos o tempo em que nós estamos vivendo. Eu não posso crer que um cristão que diz ser um cristão, que ele possa ficar um dia sem ler as Escrituras. Porque eu penso que a força do verdadeiro cristão, o poder que o verdadeiro cristão, nesta era, aonde nós vamos falar um pouco disso, todos os mistérios foram revelados, tudo aquilo que nenhuma era pôde assistir, e isso chegou até a nós. E Deus tinha que escolher um povo diferente, um povo especial, para entender esses segredos. Eu não consigo acreditar que tenha um cristão que não leia a Bíblia todos os dias. Porque é ela, a Bíblia, a mensagem, é que mostra em que hora nós estamos vivendo. Eu estava conversando outro dia com um senhor, ele diz ser pastor, e ele me citou uma escritura. Eu falei: Deus, ele tem um plano, e o plano de Deus, ele mostrou ao homem através do seu profeta, porque Deus trabalha com o homem através do seu profeta. É o profeta que tem a unção do Espírito Santo para poder esclarecer, para poder revelar, para poder mostrar a Escritura aos seus escolhidos, aos escolhidos de Deus, para nós entendermos aonde nós estamos. E ele me citou uma escritura. Ele citou 2 Coríntios 3:6, que muitas pessoas citam e muitas pessoas estão erradas na sua interpretação. Ele falou: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Falei: é isso mesmo, pastor. Um pastor da denominação. Não da letra, mas do Espírito. Aí ele disse: porque a letra mata e o Espírito vivifica.
Só que ele interpretou que a letra mata é como se a palavra de Deus matasse. Não. Eu tenho Bíblia, eu falei para ele para mostrar que ele estava enganado. Porque no Evangelho de João, no seu capítulo 8, versículo 21, ele diz: em verdade vos digo, que se alguém guarda a minha palavra, nunca verá a morte. Então eu falei, a palavra, ela mata se ela estiver sob a unção do anticristo. Porque as pessoas criam uma certa interpretação da palavra e elas vivem ao seu bel prazer. Mas na unção do Espírito Santo, ela vem até o cristão para posicionar o cristão, mesmo que isso tenha que causar uma renúncia, mesmo que isso tenha que te trazer um preço, e muitas vezes amargo. Então eu falei para ele, não era isso que a Bíblia estava falando. Eu citei para eles o Evangelho de São João, no seu capítulo 6, 63. Eu falei, São João, ele pregando, ele disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho pregado é Espírito e vida. Então, a palavra sobre a unção do Espírito Santo, ela tem que mudar vidas. E eu sou uma testemunha viva, porque se a palavra mudou a minha vida, ela pode mudar a vida de qualquer um que esteja disposto a viver essa palavra. Aí ele falou, não, mas é porque a palavra, e ele veio com vários discursos. Eu falei, não era isso. Aí eu falei para ele, Moisés, quando recebeu as tábuas no monte, ele veio com uma unção tão grande do Espírito Santo, que os homens não puderam fitar os olhos nele, né? Aí Paulo, pregando sobre aquele acontecimento em Coríntios, ele disse: e se o mistério da morte, veja bem, gravado em letras de pedra. O que foi gravado em letras de pedra? Foi a palavra de Deus. E ele cita, e se o mistério da morte, o ministério, da morte. O que eu estava dizendo para ele? Gravado em pedras, veio em glória, que eles não puderam fitar os olhos nele. Era isso que Paulo estava falando. Então, aonde é que a palavra mata? Ela mata porque ela vem e mostra o pecado do homem. E o homem estando em pecado, ele está morto. E sabe quem falou isso? Paulo. Ele disse, por isso, Romanos 3,19, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E isso é verdade? É. Porque o que mostra se nós estamos certo ou errado é a palavra de Deus. É ela que mostra o padrão que o cristão deve viver. Aí ele começou a entender. Eu falei, mas eu vou além disso. O senhor sabia que Deus tem um plano para tirar os seus filhos do engano religioso? Da chaga mortal de Apocalipse, que iria enganar todo mundo através da religião? O senhor sabia que Deus tem um plano para isso? Ele falou, eu falei, tem. Sabe qual é o plano de Deus? É revelar as Escrituras através de um profeta. E eu fiquei pensando, o quanto, meus irmãos, o quanto nós estamos alto, o quanto nós estamos alto. Eu estava dizendo para o pastor, esse final de semana, eu falei, pastor, nós corremos o risco de acostumar com isso. Porque até o batismo, que torna comum para nós,
ele é algo muito tremendo para a denominação. Você prega batismo para eles, eles ficam atônitos, né? Que coisa tremenda. Mas muitas vezes nós acostumamos até com o batismo, né? Sendo que sem o batismo não há remissão de pecados. Mas Deus criou um plano, meus irmãos. E o profeta pregando no primeiro selo, ele diz assim, na página 113: e o livro é um livro de mistérios, de revelação. É a revelação de Jesus Cristo. Veja, um livro de revelações. Revelações. E agora você sabe, no decorrer da era, o homem tem procurado desvendar, tentando entrar nisso. Todos temos tentado entrar nisso. Durante as eras, eles tentaram. Mas eles entraram em parte nisso. Aí o profeta continua pregando. Eu vou resumir devido ao horário. Ele diz como foi que Jesus Cristo atuou em cada era dessa. Como foi que ele se manifestou em cada era dessa. Ele diz, ele entrou na primeira era, a era de Éfeso. Revelou, enviou o mensageiro. Ou seja, em cada era, ele entrou nessa era através do seu mensageiro. É isso que ele está dizendo. Note o que acontece. Pegue isso, meu irmão. Isso é coisas grandiosas que nós não podemos deixar passar por alto. Ele diz, note o que acontece. Enquanto prosseguimos, aqui está o plano. A primeira coisa que acontece é que faz-se um anúncio nos céus. Ele está dizendo que quando o mensageiro, Jesus entra na era através do seu mensageiro, primeiro é comunicado no céu. Olha que coisa grandiosa. Primeiro, o que acontece? Um anúncio nos céus, primeiro. O que acontece? É uma pergunta. Um selo é aberto. Que é isso? Um mistério é desvendado. Esses mistérios, eles foram desvendados em parte, em cada era. Porque ele teria que ser desvendado na totalidade, na última era, através do 7º anjo. Então, na mesma forma que esses mistérios seriam desvendados, Deus deu a mesma proporção de poder para a sua igreja, para esses mistérios serem manifestos através de nossas vidas, porque houve uma promessa através de Joel, uma profecia de que nos últimos tempos o Espírito Santo ia descer sobre nós. Mas para isso Jesus tinha que ir no Calvário nos limpar, para a palavra morar dentro de nós e o Espírito Santo vivificar essa palavra dentro de nós e nós trazermos o resultado, os frutos do Espírito Santo. Mas isso veio através de um profeta. Está vendo? E quando o mistério é desvendado, então uma trombeta soa. Ela declara uma guerra. Eu achei isso tremendo. Quando o profeta entra na era, ele entra soando uma trombeta. O profeta fala que tocar a trombeta significa a trombeta do evangelho. Não é a trombeta da interpretação, não é a trombeta do que eu acho, não, é a trombeta do evangelho pregada no poder do Espírito Santo, no poder de Deus. Não foi isso que Paulo falou? Que as minhas palavras não eram de sabedoria humana? Não foi isso que ele disse? Então esse evangelho, quando ele vem, irmãos, quando ele vem no poder do Espírito Santo, no poder de Deus,
não através de palavras persuasivas, de sabedoria humana, ele tem que mudar vidas. Algo tem que acontecer. E ele continua dizendo: tocar uma trombeta na Bíblia significa preparar-se para uma guerra escriturística. E eu estava lendo Atos, eu vi a ousadia de Paulo, quando ele recebeu, depois que ele teve aquela conversão lá com Deus, que Deus foi lá ter uma conversa mais séria com Paulo, ele, cheio do Espírito Santo, ele chegou, pessoal, ali eles desejavam a morte de Paulo, como eles desejaram a morte ali de todos os apóstolos que pregavam a palavra, porque eles não iam, eles iam sob o poder, sob a liderança de Deus. Eles tiveram um encontro com Deus, porque Deus, no Pentecoste, ele falou: agora vocês podem ir sobre o ensinamento do Espírito Santo. Mas eles tiveram que ficar em Jerusalém e revestir do poder do alto. E aquilo incomodava as pessoas, porque em Jerusalém eles estavam lá firmados em coisas humanas, firmados em religião, e quando eles chegaram lá em Jerusalém, eles nunca tinham visto aquilo, e eles viam que aquilo era real, eles chegavam a ranger os dentes para matar os apóstolos. Por quê? Porque quando ele introduziu um homem, quando ele introduz um profeta, um homem com a unção do Espírito Santo, com o poder da palavra, isso desperta uma guerra espiritual no céu, que não é brincadeira não, viu, meus irmãos? E essa guerra, quando nós assumimos colocar do lado do profeta, quando nós assumimos encarar esse evangelho, encarar essa mensagem, essa guerra é travada em cada um de nós todos os dias. Mas Deus não deixou seus filhos desamparados, não. Não. Ele armou seus filhos com a armadura de Deus, com a palavra de Deus, com a mensagem do profeta, e a única coisa que ele pediu para os seus filhos foi: confie, não saiam do posto do dever, que eu estarei contigo. E está. O rei Asa, o que ele fez? Deixa eu ver se eu acho. O rei Asa, eu estava vendo, ele teve uma conduta de um verdadeiro rei, né? Quando ele assumiu o reinado, sabe o que aconteceu? Aqui, ó, o reinado de Asa. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos, quebrou as estátuas e cortou os bosques. Eu fico pensando, eu falo isso para o Sandro, será que muitas vezes nós não temos que fazer uma limpeza de altares, de bosque, e reconhecer nossa posição no corpo de Cristo, e assumir que nós temos que padecer, muitas vezes perseguição, afronta, para estar do lado desse evangelho? Mas sabe o que eu achei tremendo? Ele foi lá, irmão Luciano, ele quebrou as estátuas, cortou os bosques, mandou ajudar que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e os mandamentos. Ele não só limpou, mas como ele foi lá e arrebanhou e trouxe o povo e falou assim: ó, se nós queremos vencer, nós temos que guardar os mandamentos e andar nessas leis. Porque foi assim que nossos pais venceram no passado. Foi assim que eles venceram Jericó. Foi assim que eles cruzaram o Jordão. Foi assim. Aí sabe o que acontece? Os etíopes montaram a guerra contra o rei Asa, irmão Luciano. Sabe? Aí sabe o que aconteceu? Só que Asa, ele tinha 300 homens,
Aí ele juntou com mais 280 de Judá, salvo me engano, que deu uma quantidade de 580 homens. Mas ele falou: como que eu vou pelejar contra os etíopes se o exército deles são 1000 homens? Ou seja, o dobro. Ele falou: eu sei como que eu vou pelejar com eles. Sabe como? Eu vou clamar ao Senhor e eu estou confiante que Deus vai mandar um livramento. Por quê? Porque ele consertou. Ele consertou o que tinha consertado, ele limpou o que tinha que limpar, e não só isso, mas ele estava com a lei do Senhor. O que aconteceu? Vitória! O rei Asa foi lá e venceu. Mas foi por habilidade do rei Asa? Não, porque ele padeceu por esse evangelho. Ele padeceu, porque a Bíblia conta essas histórias, meus irmãos, mas nós temos que reportar para lá. É muito fácil falar que ele foi lá e quebrou bosque, que ele tirou os ídolos, mas você já imaginou o problema que Asa arrumou tomando essa atitude? Você já imaginou o que ele passou de perseguição, de gente querendo matar, ele tirando o bosque, o povo revoltado? O que é isso? Isso são nossos deuses, e ele mandando que... Meu irmão, não é brincadeira. Então, todas as vezes que o profeta entra na era, pela unção do Espírito de Jesus Cristo, ele trava uma guerra espiritual. O que é a parte da guerra? O anjo da igreja capta o mistério de Deus. Olha que coisa. O anjo de Deus capta o mistério de Deus. João, em Apocalipse, ele foi arrebatado. Deus deu coisas tremendas para ele apresentar para o povo e mostrar coisas grandiosas que iriam acontecer. E o profeta fala que João, ele subiu, ele foi arrebatado, ele foi em Espírito Santo. Ele saiu da terra na forma de Espírito Santo. Ele não chegou lá e recebeu o Espírito Santo. Agora, veja como é. O profeta, enviado de Deus, recebeu um chamado, foi arrebatado na nuvem, na coluna de fogo, recebeu essas revelações tremendas, que muitas vezes nós nos acostumamos com ela, para entregar para o seu povo, coisas maiores, coisas que as denominações não entendem, as religiões, irmã Jó, não entendem. Elas não entendem elas não entendem a queda de Adão, elas não entendem a Santa Ceia, elas não entendem o batismo, porque não é para elas, mas é para os verdadeiros filhos de Deus. E ele trouxe essas coisas maiores, meu irmão, dadas por Deus, para entregar a nós, sabe para quê? Para nos tirar de um engano religioso, uma chaga mortal que está matando as pessoas, que está matando as igrejas. O profeta, ele chegou a dizer que o quadro mais terrível que ele podia ver na vida dele é uma pessoa achar que ela é salva e ela está totalmente perdida, porque é isso que a religião faz com as pessoas, ela engana. O profeta pregando sobre aquela besta de 7 cabeças e 10 chifres, ela teve uma de suas cabeças feridas de morte, que ela estava com um poderio político, mas quando ela teve aquela chaga sarada no concílio de Nicéia lá, curada, ela não veio em forma política, ela veio em forma religiosa. E ela veio e foi para matar mesmo, foi para enganar. Foram soltos, eu sempre confundo, 200 milhões. 200 milhões de demônio. E sabe onde foi que ela teve a sua chaga curada? No batismo. Porque foi lá que eles introduziram a Trindade.
Por quê? Porque o diabo sabe que o homem ele precisa ser batizado no nome de Jesus Cristo para ter a remissão dos seus pecados. Ele precisa do batismo para ele ter perdão dos pecados, para ele ter salvo. Mas um profeta que foi lá, saiu daqui em espírito, foi lá na nuvem e recebeu e trouxe para nós e não nos deixou enganado em nada. Não nos deixou enganado no batismo, não nos deixou enganado na Santa Ceia. São vários mistérios que eu iria falar aqui, ó. O mistério do reino dos céus, citado em Mateus 13:3. O mistério da cegueira de Israel. Eles não sabem disso, meus irmãos. Eles não sabem porque Israel está lá clamando, mas nós sabemos. O terceiro mistério, a transladação dos santos que estão vivendo no tempo final desta era, um corpo formado ambos, judeus e gentios, que a salvação era para ambos. São mistérios que nós vamos escutando, e aquilo vai nos enchendo de arrebatamento, aquilo vai nos enchendo de fé. Eu achei tão grandioso, são pepitas tão fortes, irmãos. O pastor Adalto fala nesse batismo, não é só de água não, esse batismo é do Espírito Santo, ele pregando domingo. Por quê? Porque o diabo não pode receber o batismo do Espírito Santo, mas ele pode ir lá e batizar alguém na água, não é verdade? Mas o profeta ele vem descortinando, ele vem dando isso, mostrando, ó meus irmãos, o nosso batismo é muito maior do que isso. Não é evidência de falar em língua, não é nada disso não, é a revelação que foi dada a Pedro. Mateus 24, lá depois que os apóstolos, depois daquela profecia tremenda de Jesus Cristo, que o templo seria derrubado lá, foi quando Tito entrou lá e uma flecha queimou o templo lá. E os apóstolos perguntaram, mas quando serão essas coisas? Ele falou assim, fica quieto. Não foi isso que ele disse? Eu tinha até anotado assim, ele falou assim, ó, e Jesus respondendo lhe disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Isso é o que importa. Isso é o que importa. Não fica atrás de data, de quando vai ser, o que vai acontecer. Isso não importa para o cristão. O que importa para o cristão é você entrar na palavra, entrar na mensagem, para que ninguém vos engane, porque tudo que você precisa, em outras palavras, que nós precisamos, que eu preciso, está aqui, está na Bíblia, está na mensagem, é só nós comer o livrinho, comer com vontade. E quando nós comemos o livrinho, nós deixamos de tantas coisas, né? Mas a religião, ela não pode ver isso. Eu estava lendo Jeremias 9:6, Jeremias falando sobre o engano da religião. Ele disse assim, a religião está habitando dentro do engano hoje. Ele citou isso em Jeremias 9:6, ele falou, lamentando o pecado do povo, ele disse, ele estava lamentando, ele estava clamando, porque eles estavam enganados, eles estavam dentro do templo do Senhor, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor. Deus chegou a dizer para ele, falou para, foi Jeremias ou Isaías, chegou a dizer assim, falou, você não vai nem orar para esse povo, porque essa adoração aí é falsa, é enganosa, é mentirosa, isso é religião. E aí veio Jeremias dizendo, lamenta o pecado do povo, e lhe diz, a tua habitação está no meio do engano, pelo engano recusam conhecer-me, diz o Senhor. Mas eu fico pensando, meus irmãos, o profeta continua dizendo aqui, olha que coisa tremenda. E então vem outro mistério. Então o que acontece? Outro mensageiro chega à terra para uma era da igreja. Está vendo? Então quando chega ele, a trombeta soa. Guerra.
Guerra espiritual. Ele declara guerra, está vendo? E então o que acontece? Finalmente, então, ele é levado. E então, quando ele é colocado à parte, então a praga cai, os destrói. Ele diz aqui antes aqui que ele vem. Aí ele prega a palavra. Os escolhidos de Deus agarram no profeta e falam: eu aceito isso. Vamos embora, vamos pagar o preço. Aí ele fala que no final da era, aqueles que foram recolhidos vão lá esperar o Senhor Jesus naquele grande dia. Quando Jesus vai vir buscar o seu povo nas alturas. Será que nós não estamos acostumados com isso também? Eu penso que nosso descanso não é aqui. Porque eu creio, irmãos, o profeta pregando a mensagem, o poderoso conquistador, ele vendo aquelas colunas, ele chora chamando. Ele fala assim, Abraão chamando Sara: vamos, Sara. Eu fico imaginando o quanto aquilo deve ser lindo. Aquelas 12 colunas. E nós entrando por aquilo assim, e nós olhando aquilo ali, falando, extasiados. Mas aí é a hora que nós vamos clamar, irmã Jó. É a hora que nós vamos dar aquele glória e falar: valeu a pena ser perseguido, valeu a pena ser criticado, valeu a pena pagar o dano. O profeta fala chorando. Está vendo então o que acontece? Finalmente, então ele é levado. E então quando ele é colocado à parte, então a praga cai. Morte espiritual. Morte espiritual. Morte, chaga mortal. A chaga do engano. Ele enganou uma terça parte lá no céu. Anjos caídos. Anjos caídos. A unção de engano dele é terrível. Ele foi lançado na terra com a chaga mortal, a chaga do engano. Mas Deus separou os seus escolhidos. Porque a Bíblia fala que, se possível, os escolhidos seriam enganados. Mas o fato de você estar aqui crendo na mensagem de William Branham, crendo nessa Bíblia revelada, mostra que você não foi enganado. Nós não fomos enganados. Nós temos nossas debilidades, nós temos nossas fraquezas, mas nós amamos esta mensagem, nós amamos essa Bíblia. Aí ele continua dizendo: finalmente então ele é levado. E então quando ele é colocado à parte, então a praga cai e os destrói. Morte espiritual cai sobre a igreja e ela está acabada. Acabada. Esse grupo que está em engano, o profeta sai, eles não aceitam a mensagem do profeta. Por que é tão difícil aceitar essa mensagem? Por que foi tão difícil aceitar a mensagem de Ezequias? Por que foi tão difícil aceitar a mensagem de Jeremias, de Isaías? Meu irmão, essa mensagem ela veio para tirar as almas do inferno e colocar no céu. O que essa mensagem tem de ruim para as pessoas não aceitarem isso? Sabe o que tem? Pecado. Pecado. Porque Jesus pregando para Pedro no barco, ele chegou a dizer: não, Jesus, sai de perto de mim que eu sou pecador. Ele falou: não, Pedro, eu vou te dar um batismo agora, fique do meu lado, que a coisa vai mudar. Mas o pecado, ele distancia o homem de Deus, não é isso? Quando Moisés desceu, eles chegaram a dizer: fale Moisés com nós, mas que não fale Deus, porque nós estamos em pecado. Se Deus falar, nós vamos ser fulminados. Por que eles não aceitam o William Branham? Porque eles estão atolados no engano, nas palavras de Jeremias. Vamos repetir. Lamentando o pecado do povo, ele disse: a tua habitação está no meio do engano. E quando a verdade chega, eles não podem aceitar.
Eles não podem, mas nós aceitamos. Nós aceitamos. Estamos de pé. Eu fico imaginando o quanto essa mensagem é tremenda, o quanto ela transforma. Tem um amigo que ele chegou lá lamentando lá no escritório. Irmão, eu estou triste, um guerreiro, um lutador, um homem jovem, batalhador. Chegou lá e quase chorando na minha mesa, falou: eu vim cá me lamentar porque eu fiz um exame, estou com chaga crônica, tem uma aguda, dele é crônica, veias entupidas. Eu falei: meu irmão, eu não tenho consolo para você como homem, mas uma convicção eu tenho: Jesus Cristo muda seu quadro. Essa convicção eu tenho. Eu falei para ele: você quer mudar o seu quadro? Não vai na igreja através de troca, não vai através de Jesus através de troca, buscando benefícios, não. Você quer mudar esse quadro? Vai lá na igreja. Ele disse que vai, vamos ver. Ele disse que, eu falei: vai na igreja domingo e faça como eu fiz quando eu conheci essa mensagem. Chega lá: eu quero uma mudança de vida no meu espírito. Se o senhor fizer algo na minha vida, eu vou entregar minha vida por isso. Eu vou entregar minha vida por essa mensagem. E Deus mudou minha vida e eu entreguei. Eu não estou nessa mensagem por um acaso. Eu sei as experiências que eu já tive com Deus. E eu falei: se você for lá nesse mesmo sentimento, fala: se Jesus me curar, mudar minha vida, a partir de hoje eu entrego a minha vida para Jesus. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que Jesus vai mudar o seu quadro. Mas, encerrando, na mensagem As 7 Eras, o profeta, ele, na era de Laodiceia, ele finaliza a mensagem dizendo assim, e eu também quero finalizar com isso aqui. Ele diz: mas graças a Deus que, neste momento, esta era não terminou. Ele ainda está clamando. E seu clamor não está apenas nos ouvidos espirituais dos homens, pelo seu espírito. Porém, uma vez mais um profeta está na terra. Uma vez mais, Deus revelará a verdade, como ele fez com Paulo. Nos dias do 7º mensageiro, nos dias da era de Laodiceia, seu mensageiro revelará os mistérios de Deus como foram revelados a Paulo. Revelou? Revelou. O irmão, é tremendo crer nessa mensagem. Eu leio a mensagem assim, às vezes minha esposa, eles já acostumaram comigo. Às vezes eu estou no carro, eu choro. Às vezes eu estou em casa, eu estou lendo, eu choro. Porque assim, ela fala muito profundo comigo essa mensagem. São coisas tremendas. Eu chego a pensar assim: Deus, eu não sou merecedor disso não, Deus. São coisas tremendas, são coisas que a pessoa dizer que isso não é de Deus, ela está blasfemando. Aí ele continua dizendo: ele falará abertamente. E os que receberem esse profeta em seu próprio nome receberão os efeitos benéficos do ministério desse profeta. Isso é pouca coisa? Não é não, né, irmã Jó? Não é não, irmã Jó. Eu admiro a senhora é uma guerreira. Quiser eu chegar até lá, e como a senhora está aí firme, indo para a igreja de ônibus, às vezes eu pego ela, e nós vem conversando de Deus, né, irmã Jó? Ele falará abertamente: os que receberem esse profeta em seu próprio nome receberão os efeitos, benefícios do ministério desse profeta. E aqueles que o ouvirem serão abençoados e se tornarão parte desta noiva do último dia, que é mencionada em Apocalipse 22:17. Ou seja,
Os que não aceitaram vão sofrer a praga, a chaga, a morte espiritual. Mas os que aceitarem, se Jesus não tiver voltado ainda, nós vamos estar lá quietinho, porque quando ele aparecer lá nas nuvens lá, não tem nada que segura o eleito, não tem nada. O Espírito e a esposa dizem: vem. O grão de trigo, o trigo noiva que cai na terra em Nicéia voltou ao grão palavra original. Louvado, louvado seja Deus para sempre. Sim, ouça ao profeta de Deus autenticado que aparece nesta última era. O que ele disser da parte de Deus, a noiva dirá. O Espírito e o profeta e a noiva estarão dizendo a mesma coisa. E o que eles disserem já terão sido dito na palavra. Eles estão dizendo agora: saia do meio dele agora e apartai-vos. O clamor foi pronunciado, o clamor está sendo pronunciado. Por quanto tempo clamará a voz? Não sabemos, mas uma coisa sabemos: não será por muito tempo, porque esta é a última era. Amém, meus irmãos? Então nós temos que ser muito agradecidos por Deus, por Ele ter nos mostrado esta mensagem, por Ele ter trago esse profeta vindicado de Deus. Porque em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ele fala: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido pelo sangue de Jesus Cristo, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não posso dizer pelos outros, eu digo por mim. Ele me chamou das trevas, Ele me deu vida, Ele me deu gozo em viver, Ele me deu gozo em não sentir mais nada por este mundo. Ele me mostrou algo maior. Vós, que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois o povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Deus vos abençoe. Um abraço especial a todos os irmãos que nos acompanharam pela internet nesta noite. Palmeirinda Pinheiro Maciel, em São Miguel do Araguaia, Goiás. Irmão Euri, Ponte Alta, DF. Irmão Jaci Marques, Matão, São Paulo. Irmão Rafael e irmã Daiane, Teófilo, Otoni, Minas Gerais. Irmão Geralda, Águas Lindas, Goiás. Irmão Mariângelo, Brasília, DF. Irmã Maria Olímpia, Lusiânia, Goiás. Irmão José Correia, Febe, Lucas e Giovana, Riacho Fundo, DF. Irmã Késia e família, Valparaíso de Goiás. Irmão Arlinda Neri, Paraíso de Goiás. Valparaíso 2. Irmã Nilza e família, Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmão Elpide família, Ceilândia, DF. Manuel Camelo e família, Jardim Gá, Goiás. Irmão Isaac família, Vicente Pires. Irmão Magno e família, Valparaíso, DF. Irmão José Inácio e família, Novo Gama, Goiás. Merci, irmã Merci, Águas Lindas, Goiás. Irmão Clares, Jaú, São Paulo. Irmão Leonardo Leite, Ceilândia, DF. Irmã Brenda dos Santos, Gama, DF. Irmão Gilmar e família, Valparaíso de Goiás. Irmão João Batista, Planaltina. Um grande abraço, irmão João Batista, outro guerreiro. Irmão Clenilson Ribeiro, Planaltina. Irmão Mazi Capistrano, Vaze Alegre, Ceará. Irmã Irene Alves, Santa Maria, DF. Irmão Joamir Lima, Viana, Espírito Santo. Irmã Miriam Brito, irmão Ageu,
Cajamar, São Paulo. Irmã Maristela e família, Céu Azul, Goiás. Irmã Edneia Costa, Gama, DF. Irmã Cida Campos e família, Valparaíso de Goiás. Irmão Jonas Santos, Uberlândia. Irmão Daniel e Gerlane, Vaze Alegre, Ceará. Conexões pela internet, o total de conexões pela internet, 160 conexões nos acompanharam dessa noite. Vamos dizer a ele: Deus abençoe a todos esses irmãos. Não esqueçam de ouvir o nosso programa de rádio diariamente pela Rádio Redentor, 1110 AM, de 11 às 12 horas. Nós também temos nosso programa radiofônico de segunda a sexta pela rádio Sara Brasil FM 99.7 das 8 às 8h30, e a Rádio Fé FM 88.7 das 7 às 8. Então a Rádio Fé FM das 7 às 8, você escutou o programa, 1 hora de programação, terminou na Fé FM, você já sintoniza na Sara e você já tem mais lá meia hora de programa. Nós temos 1h30 de programa pela manhã. Não esqueça de visitar o nosso site, Tabernáculo da Fé dfbrasilia.org.br. Ali estão todos os nossos cultos, ali tem hinos, para nós estarmos alimentando dessas coisas de Deus. O pastor, ele tem essa preocupação, porque ele quer ver as suas ovelhas saciadas, ele quer ver nós entrando nesse espiritual. Nós também temos no Facebook, Tabernáculo da Fé Brasília, temos no Instagram também, temos o canal no YouTube, né? Você pode se inscrever ali, todo dia de manhã chega para mim a mensagem do dia lá, a palavra do dia, que o pastor tem ali uns minutinhos ali, e aquilo ali nós vamos ouvindo o rádio, ouvindo a palavra do dia, e aquilo ali vai nos enchendo, nos motivando, e de fé em fé nós vamos prosseguindo, né? Então, Deus abençoe. Os irmãos foram ajudados nesta noite? Irmão José Carlos, vamos orar para encerrar? Bendito Deus, nosso Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, mais uma vez, por esse privilégio que o Senhor nos tem dado, de ouvirmos a Tua palavra, Senhor, de sermos alimentados, lembrados, ó Deus, dessas coisas tão gloriosas que o Senhor tem colocado diante de nós. Pois isto é, Senhor, o alimento para a nossa alma, isso é o que nos sustenta a cada dia, para vencermos cada obstáculo que surge em nosso caminho, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor agora acompanhe cada um de nós, as nossas casas, com o nosso coração, a nossa alma, rejubilando na presença do Senhor. Se houver um amanhã, traga-nos de volta para ouvirmos a Tua palavra. Continua nos dando, Senhor, uma boa semana de trabalho, Senhor, de vitória para cada um de nós. Te pedimos e te agradecemos do precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, sábado nós teremos aquele grande culto de Santa Ceia aqui na igreja. Vai iniciar às 18 horas e teremos o culto de Santa Ceia também lá no Novo Gama, no Pedregal. Os irmãos que não puderem estar aqui, que possam ir ceiar lá no Novo Gama. Tá bom? Deus os abençoe, cumprimente uns aos outros e Deus nos abençoe. Gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração.
sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Oh Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos